Terminada a fase de oitavas de final, vamos fazer um balançozinho de como é que está essa Copa do Catar? Começando pelas grandes decepções. Encabeçando a lista, a Alemanha. Mesmo passando por um processo de renovação, se esperava que pelo menos ela fosse adiante na primeira fase. Foi eliminada ainda na primeira fase. A Bélgica, cantada em prosa e versos como poderosa, como grande futebol, também não passou da primeira fase. Dinamarca chegou a ser chamada de Dinamáquina. Os dinamarqueses achavam que essa seleção jogava tanto quanto aquela lá de 86 que encantou o mundo. De novo, ficou só na primeira fase, um ponto marcado, ficou em quarto lugar no grupo D. E o Uruguai também, que não conseguiu passar, ficou em terceiro. O elenco meio que envelhecido, uma renovação mal feita, uns veteranos mal aproveitados e no final da história decepcionou também. E mais uma que decepcionou mesmo passando dessa primeira fase, que foi a Espanha. Na primeira fase passou arrastada ali, com a barriga no chão, ganhando da Alemanha no saldo de gols. Chega na oitava de final, enfrentou o Marrocos, 120 minutos de jogo, não conseguiu criar uma grande oportunidade para fazer o gol. Não fez o gol nem na disputa de pênaltis, perdeu por 3-0 a disputa de pênalti e foi eliminada da Copa. Essas 5, para mim, grandes decepções nessa Copa do Mundo. O segundo bloco dessa análise traz as surpresas agradáveis que essa Copa do Mundo trouxe até agora. A primeira delas é a seleção de Marrocos, claro. Terminou em primeiro na primeira fase, em um grupo que tinha Croácia e Bélgica. E ela terminou com 7 pontos, tranquila, com folga. E nas oitavas de final, eliminou outra poderosa, a Espanha, nos pênaltis. Fez um jogo ali pro gasto, fechadinho atrás, explorando contra-ataques, levou para os pênaltis e nos pênaltis o goleiro Bono brilhou, defendeu 2 pênaltis. Muito bom ver essa seleção de Marrocos chegar nas quartas de final. É a 4ª vez que uma seleção africana chega nessa etapa da Copa do Mundo. Antes tinham passado por isso Camarões, Gana e Senegal. A outra boa surpresa vai justamente enfrentar Marrocos nas quartas de final, que foi a seleção de Portugal. Tem um Cristiano Ronaldo já mais para fim de carreira do que para bom momento, mas o técnico soube fazer bem a renovação do elenco. E principalmente no jogo das oitavas de final, o time foi brilhante. Tirou Cristiano Ronaldo, entrou o Gonçalo Ramos e a seleção de Portugal foi brilhante, goleou por 6-1 e se candidata a ser uma das favoritas no restante dessa Copa do Mundo. Podemos colocar ainda como uma surpresa agradável, mas nível um pouco mais abaixo, a seleção do Japão, que também terminou em primeiro em um grupo que tinha Espanha e Alemanha, não é pouca coisa, e nas oitavas de final endureceu o jogo contra a Croácia, perdeu só na disputa de pênaltis. Esses 3, para mim, são 3 destaques positivos até agora. Terceiro e último bloco de análise é com aquelas seleções que são favoritas desde antes da Copa do Mundo. Eu já apontava Brasil, Argentina e França como grandes favoritas e elas estão confirmando esse favoritismo até agora. O Brasil passou bem na primeira fase, classificando com 2 jogos. O terceiro jogo foi meio que amistoso ali, ainda perdeu para Camarões. Passou muito bem nas oitavas de final, com um primeiro tempo primoroso diante da Coreia do Sul. A França também, o mesmo caso, nas 2 primeiras partidas já conseguiu vaga, botou reserva e perdeu a terceira, mas era amistoso para ela, né? Passou bem também nas oitavas de final, 3-1 na Polônia e foi a melhor partida da Polônia da Copa. E mesmo assim a França venceu por 3-1 com o Mbappé voando baixo, candidato sério a craque da Copa. E a terceira favorita minha, a Argentina, que começou com aquele tropeço lá para a Arábia Saudita, depois o time se ajustou, foi bem, conseguiu classificar na primeira fase e conseguiu passar também nas oitavas de final. Teve um apertozinho diante da Austrália, mas conseguiu passar, o principal é que passou. Agora enfrenta a Holanda nas quartas de final e daí sai o adversário de Brasil e Croácia. Eu acho que o Brasil passa pela Croácia e Holanda e Argentina vai ser um jogo duríssimo, mas acho que a Argentina vai passar. Na outra chave, a da França, a França pega a Inglaterra, jogo dificílimo, talvez a partida mais difícil dessas quartas de final. Quem ganhar esse jogo, para mim, chega na final. França e Inglaterra. Eles vão pegar na semifinal o vencedor de Portugal e Marrocos. Marrocos com uma campanha boa, uma campanha
equilibrada, mas eu acho que agora vai começar a pesar a inexperiência em grandes decisões em Copa do Mundo. Eu acho que Portugal passa por Marrocos e vai enfrentar Inglaterra ou França, e Inglaterra ou França eu acho que passa por Portugal. Torço até para que Portugal consiga surpreender e chegue na final, mas eu acho muito difícil. E na outra semifinal vai dar para mim Brasil e Argentina, e aí vai pegar lá ou França ou Inglaterra, na minha opinião, e vai ser jogão. Mas eu continuo acreditando no Brasil. Eu acho que o Hexa sai dessa vez. Se gostou, já sabe, né? Vai lá, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Se não gostou, paciência, já assistiu, pelo menos compartilhe com os inimigos para que eles passem raiva também. Um abraço.